Devocionais de fé, esperança e amor. Olá! Neste devocional vamos abordar uma questão que está afligindo muitas pessoas nestes dias de pandemia, isolamento, incertezas econômicas e políticas. Vamos falar do desânimo. É muito comum vermos pessoas escandalizadas porque souberam que alguém está desanimado na vida e na fé. Pessoas assim entendem que ninguém deve ficar desencorajado com os problemas da vida. Não há desculpa para fraqueza, nem espaço para abatimento. E o motivo é que somos cristãos, somos salvos, e por isso não se pode admitir que alguém, alcançado pela graça de Cristo, seja humilhado pela fraqueza espiritual. Bom, há um problema aqui. Quem pensa e fala deste modo não leva em consideração a própria palavra de Deus. O Salmo 103, versículo 14, que conhecemos bastante, nos diz que Deus conhece nossa estrutura. Do lado de Deus é conhecimento, mas do nosso lado é uma advertência. Sim, a palavra de Deus, ela não reconhece e ela também nem aceita. Ela, na verdade, adverte que nós somos pó. Em outras palavras, nós somos fracos. Agora, isto não é permissão para pecar, mas um alerta para estarmos vigilantes. Todos nós que estamos na guerra contra o pecado e o nosso próprio eu. E o aviso é o seguinte: por mais que nós estejamos envolvidos com Deus e com as coisas dele, não somos firmes o tempo todo. Uma passagem que vem logo à nossa mente é a que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 6. Mateus 11, 2 a 6, eu vou lê-la e você, por favor, acompanhe. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Muito bem. Vemos aqui o profeta João Batista, primo de Jesus, e que estava preso. João, durante algum tempo, anunciou que as coisas, todas as coisas, iriam mudar. Os pecadores nem deveriam tentar escapar da ira vindoura, porque ela já estava vindo sobre eles, por isso deveriam se arrepender imediatamente. E o motivo era que o reino de Deus estava chegando com o Messias. Você pode ler tudo isso aqui nesse mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versos 1 ao 12, principalmente. Mas aí o tempo passou e ele, João Batista, não viu estas coisas acontecerem já, no seu tempo, como ele queria. Ao contrário, o mal continuava imperando, tanto que ele, um homem de Deus, estava na prisão por ser o quê? Fiel. Isto produziu naquele santo, meu irmão, minha irmã, um desânimo real. Sabe aquele desânimo verdadeiro? Eu não estou falando aqui daquele esmorecimento de pessoas que são indiferentes às coisas e à causa de Deus. E por qualquer coisinha já estão abatidos. Não. João Batista, ele era diferente. Ele estava totalmente envolvido com o ungido de Deus, o Messias, o Cristo. João Batista, para você ter uma ideia, ele profetizou, vamos aqui dar o currículo, de João Batista, ele profetizou a chegada do Senhor, batizou Jesus, ouviu a voz do céu, ungindo o Messias, e até teve discípulos que passaram a seguir Jesus, como é o caso de André, irmão de Pedro. Mas apesar de todo esse envolvimento, todo este comprometimento,
Na prisão, João Batista pede para que seus discípulos ouvissem da boca de Jesus se ele era mesmo o prometido nas Escrituras, ou se o povo e ele deveriam esperar a vinda de outro. Aí Jesus deu a resposta. A resposta de Jesus apontou para onde? Para as Escrituras, para o cumprimento do que aqueles discípulos estavam ouvindo e vendo. Observe, é o que está escrito aqui no texto, ao pé da letra, ouvindo e vendo, nesta ordem. Não é vendo e ouvindo, é ouvindo e vendo. Temos aqui a palavra e as obras de Jesus. A palavra, ele falava, as pessoas ouviam, e as obras, ele agia e as pessoas viam. Vou apresentar aqui para você alguns textos do Antigo Testamento, estão todos em Isaías, em que vão comprovar isso daqui que está escrito em Mateus. Eu começo com Isaías capítulo 29, versículo 18, onde nós lemos: Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Você viu que interessante? Aqui começa com ouvir e ver. Isaías 29, 18. Um outro texto, do mesmo modo, é Isaías 42, 18. Surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Há outras passagens, eu fico por aqui. As palavras e as obras de Jesus estavam exatamente de acordo com a palavra de Deus, e não com as expectativas de qualquer outro, mesmo que esse outro fosse João Batista, o ser humano mais digno de todos, de acordo com o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 11, onde Jesus diz: Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Olha, nós não temos os detalhes, mas os discípulos com certeza voltaram. E aquele homem de Deus, depois de ter ouvido suas testemunhas sobre o cumprimento das Escrituras sobre Jesus, cumprimento das Escrituras na vida de Jesus, com certeza ele recobrou seu ânimo. Depois desses acontecimentos, João Batista foi morto. Mas agora, depois de ouvir do próprio Jesus que ele é cumprimento das promessas de Deus, até a morte não seria mais para ele instrumento do mal, mas porta para a vida eterna. As coisas não são diferentes com a gente. Apesar de toda a alegria e prazer que nós desfrutamos quando estamos juntos, quando podemos comemorar, nos alegrar, apesar de tudo isso, apesar de já desfrutarmos de tudo isso como filhos de Deus aqui no presente, nós não podemos negar que existe, ao mesmo tempo, a realidade da experiência contínua dos efeitos do mal neste mundo, não é mesmo? Aí, quando somos confrontados por essa resistência, vem o cansaço da luta. Este cansaço da luta, ele é normal, ele é compreensível, mas a atitude de se escandalizar, de se ofender com Cristo porque as coisas não são como queremos, é que nós devemos evitar. E é por isso que Jesus diz: Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não nos esqueçamos que ainda não estamos vivendo na Nova Jerusalém. Por isso, nós não podemos cobrar de Jesus algo que ele não oferece agora, nesse momento. No tempo presente, nós, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos estar preparados para receber algo menos digno, algo para a realidade, de acordo com essa realidade que nós estamos vivendo, a realidade do sofrimento e até da morte. João Batista, tudo indica, foi a primeira pessoa que aprendeu a difícil lição de viver numa era de confirmação da palavra de Deus, na mensagem e nas ações de Jesus, mas ao mesmo tempo
viver do outro lado da consumação, o outro lado do fim de todas as coisas. Essa lição ele aprendeu, e ela também teve de ser aprendida pelos apóstolos, pelos membros da igreja primitiva e por cada cristão de todas as gerações. Pandemia, desemprego, incertezas quanto ao futuro, tudo isso a humanidade vem experimentando em grau maior ou menor por toda a história. Tudo isso acaba, claro, trazendo tristeza e até desânimo em algumas áreas da vida, não é mesmo? Agora, como povo do Messias, nós não podemos deixar que nosso esgotamento com o mundo nos leve a desconfiar ou até nos envergonharmos por seguir Jesus. Suas palavras e suas obras em nossas vidas têm de estar acima de todo desânimo. Por isso, nós continuamos a aguardar a gloriosa vinda do Senhor, quando, aí sim, não teremos mais choro, tristeza e muito menos motivos para desânimo. Deus abençoe a todos. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.